Olá, meus amigos, meus queridos, que Deus abençoe você, abençoe sua família em nome do Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje é um assunto maravilhoso. Vamos falar da esperança da ressurreição. Quanto de nós já não tivemos essa notícia triste? Quem sabe nesse momento falando para alguém que perdeu um pai, uma mãe, um irmão, um filho ou um amigo. Hoje, por exemplo, eu recebi duas notícias tristes. Dois velhos amigos meu e da nossa família perderam a vida para coronavírus. Mas nós temos a certeza e a esperança que um dia vamos encontrar com nossos amigos. E um deles é o pastor Davi Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Manaus. E outro nosso querido irmão, Edson Leida. Deus abençoe as suas famílias e conforte os seus corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas quanto de nós já não recebemos notícia triste? Hoje, por exemplo, estamos passando por um momento tão difícil, né? Nós estamos vendo aí pessoas morrendo e a família não tem como fazer a sua cerimônia fúnebre e muitas vezes não pode nem ir num cemitério de despedir no corpo do seu ente querido. Mas a mensagem de hoje é uma mensagem muito importante. No final dessa mensagem, eu sei que Deus vai confortar o seu coração. A primeira passagem que a gente vai ler aqui está no livro de João, no capítulo 5, verso 28 e verso 29. E nós poderíamos fazer uma pergunta aqui para você. O que Jesus ensinou sobre a ressurreição? E quando a gente lê primeiro João, capítulo 5, 28 e 29, diz o seguinte aqui, eu vou ler para vocês, quem tem Bíblia pode ler também. Não vos maravilhei disto, disse Jesus, porque vem a hora em que todos que se acham num sepulcro ou num túmulo, aqueles que morreram, ouvirão a sua voz e sairão. Olha só, Jesus disse todos, todos. Verso 29 diz, os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Aqui Deus não está dizendo que a salvação é pelas obras. A gente vai ver centenas de passagens da Bíblia que a salvação é somente pela graça maravilhosa de Jesus. O que ele está falando aqui, o que eles fizeram bem, é aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e morreu com Cristo. Algumas passagens que fala aqui, que a gente vai ler na próxima passagem é essa. Aquele que morreu com Cristo vai ressuscitar primeiro. E a segunda passagem está aqui no livro de 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e verso 17. Eu vou ler aqui para vocês e depois a gente vai comentar essa passagem aqui. Ó. No 2 Tessalonicenses 4, a 1 Tessalonicenses, desculpa. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17. Olha o que diz a Bíblia aí. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que mensagem maravilhosa aqui. Primeiro Jesus falou que haverá ressurreição para todas as pessoas. Todos que morreram com Jesus vão ressuscitar na primeira ressurreição. E quando vai ser a primeira ressurreição? A primeira ressurreição vai ser na segunda vinda de Jesus. Quando Jesus voltar com poder e grande glória na nuvem dos céus, com milhões, bilhões e bilhões de anjos, vindo na nuvem dos céus com poder e grande glória. E outras passagens da Bíblia aqui que diz que todo olho verá. Apocalipse 1, verso 7. E lá no Mateus capítulo 24 diz que assim como o relâmpago aparece no ocidente e se mostra ao oriente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então as pessoas vão contemplar e vão ver a volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus não vai ser uma volta secreta. Vamos contemplar. Os anjos vão ir de um cemitério do cemitério, chamando os mortos que morreram com Jesus. E aí diz aqui no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Então Jesus vai estar na nuvem, para o encontro do Senhor nos ares. Então Jesus vai ficar no ar, não vai encostar aqui, vai ficar na nuvem, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Notem que a palavra de Deus diz que a ressurreição daqueles que morreram com Jesus
vão ressuscitar na primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição vai ter uma diferença muito grande daqueles que ressuscitarem na segunda ressurreição. Por quê? Todos aqueles que ressuscitarem na primeira ressurreição, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante, diz que vão estar com um corpo incorruptível. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Vejam bem, aí no verso 54 de 1 Coríntios 15 fala: então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A morte vai ser vencida. A morte, nosso inimigo, vai ser derrotada. Você não diz amém? Ela vai ser derrotada para todo sempre. Ela não mais vai existir. Para aqueles que morrerem com Jesus, eles vão ressuscitar para receber então a vida eterna. Agora tem outra passagem aqui que eu vou ler para vocês. Aqui está no livro de... Vou ler aqui, está no livro de 1 Tessalonicenses 4,17, a gente já leu. Está no livro de Coríntios, capítulo 51, 54. A gente já leu, né? Que a transformação extraordinária acontecerá com os sábios na volta de Jesus. Vão ser transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E os mortos que morreram com Cristo serão transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos. Aquela pessoa que morreu com doença, com um corpo desfigurado, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo lindo, maravilhoso, com um corpo glorioso, com um corpo glorificado, onde não vai mais adoecer, não vai mais sofrer, não vai mais ficar velho, não vai mais sentir dor, não vai mais passar fome. É um corpo maravilhoso, é o corpo que vai ressuscitar as pessoas que morrerem com Jesus Cristo. Agora aqui diz o seguinte: e quando ocorrerá a segunda ressurreição e quem ressuscitará nela? Quando você lê Apocalipse, no capítulo 20, aqui no capítulo 20 de Apocalipse, eu vou ler aqui, Apocalipse capítulo 20, abra sua Bíblia aí, verso 5, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Eu vou ler aqui para vocês. 20, verso 6. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e neles sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Também quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E o verso 5 de Apocalipse capítulo 20 diz: o restante dos mortos. Quem é o restante dos mortos? Aqueles que morreram na volta de Jesus e aqueles que morreram antes da volta de Jesus, que não ressuscitaram na primeira ressurreição. O restante dos mortos não reviveram até se completar 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, todos os que ressuscitaram na primeira ressurreição vão ter a vida eterna e vão poder reinar com Cristo para toda a eternidade. Notem bem que Jesus morreu e ao terceiro dia Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível, onde nunca mais poderia acontecer nada de ruim com ele. Quando Jesus veio nesta terra pela primeira vez, ele veio com um corpo igual ao nosso, semelhante ao nosso, sujeito a quebrar um braço, sujeito a derramar sangue, a ficar com sede, a ficar com fome e também a morrer, como aconteceu com Jesus. Mas quando Jesus ressuscitou, ele ressuscitou com um corpo glorificado. Tanto prova que quando Jesus ressuscitou, Maria não reconheceu quando Jesus falou com ela lá no jardim, lá no sepulcro, lá perto do sepulcro, está lembrado? Que ela disse: aonde levaram o corpo do meu Senhor? E ele falou: Maria, sou eu. Ela não reconheceu, ela pensou que era um jardineiro, pensou que era outra pessoa. Ele estava com outro corpo, com um corpo glorificado. É claro que naquele momento ele apareceu com ela com um corpo normal, mas ele já estava com um corpo glorificado. Um corpo onde nunca mais ia sofrer, nunca mais ia adoecer. Assim também você vai ressuscitar, caso você morra antes da volta de Jesus. Agora, há uma notícia muito boa para as pessoas que estiverem vivas por ocasião da volta de Jesus e não
e estiverem preparadas e não morrerem, né? O que vai acontecer com elas? A Bíblia diz aqui no verso 17 de 1 Tessalonicenses 4:17, diz que nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, não vão passar pela morte. Há dois personagens na Bíblia que representando aqueles que morreram com Jesus vão ressuscitar. O primeiro personagem é Moisés. Moisés representa todas as pessoas que morreram com Jesus e vão ressuscitar com o corpo incorruptível. Moisés, ele morreu, e quando você vê no livro de Judas, verso 9, diz que ele ressuscitou. Tanto prova que lá no Monte da Transfiguração estava Elias e Moisés. Então ali Pedro perguntou para Jesus, posso construir tendas aqui? Porque para 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Elias, para Moisés? Lembra? Pois é, estava ali Moisés e Elias confortando o coração de Jesus, porque brevemente Jesus ia dar vida por nós, pecadores. Então estava representando quem ali? Elias, os vivos que não vão passar pela morte, e Moisés, aqueles que vão passar pela morte, mas vão ressuscitar. Mas interessante notar é que mesmo que você morra, você vai ter a vida eterna. Porque você pode passar até 1 ano, 10 anos, 1000 anos, 5000 anos morto, mas no momento que você ressuscitar, você vai pensar que você ressuscitou naquele mesmo momento. E não conta tempo na morte. Não conta tempo. Então, a palavra de Deus aqui diz que após 1000 anos vai acontecer a segunda ressurreição. De quem? De todos aqueles que morreram na volta de Jesus. Mas vai morrer gente na volta de Jesus? Sim. Aqueles que não estão preparados vão morrer. Você pode confirmar isso no 2 Tessalonicenses 2, verso 8, que serão destruídos pelo esplendor da boca do Senhor. E também Apocalipse capítulo 6, lá no verso 18 e 19, diz que vão fugir aos montes, aos rochedos, pedindo cair sobre nós. Também vão ser destruídas essas pessoas que não estiverem preparadas por ocasião da volta de Jesus. Enquanto os salvos vão levantar a mão para o céu e dizer, esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos, ele nos salvará. E vão então ser transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A segunda ressurreição é a ressurreição de todos os perdidos, a ressurreição daqueles que morreram sem Jesus. Agora, eu gostaria de fazer aqui brevemente uma comparação entre a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Todos que ressuscitaram na primeira ressurreição vão ressuscitar, como nós já lemos lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 51 até 54, vão ressuscitar com um corpo incorruptível, um corpo maravilhoso, transformado. Ninguém ali vai ressuscitar com um corpo feio, todo corpo lindo e maravilhoso. Você que perdeu a sua mamãe, a sua vovó, aquela pessoa que morreu com câncer, aquela pessoa que morreu queimada numa fogueira, aquela pessoa desfigurada num acidente, vai ressuscitar com um corpo incorruptível, com um corpo perfeito. Sempre quando eu vou em cemitérios, fazer ali cerimônias fúnebres, que a gente tem a convicção que aquela pessoa morreu com Jesus, a gente fala, despede-se deste corpo, porque este corpo vocês nunca mais vão ver. Vocês vão ver esta pessoa, mas com outro corpo, com um corpo transformado, com um corpo glorificado, com um corpo incorruptível. Amém? Mas na segunda ressurreição será diferente. Do jeito que a pessoa morreu, vai ressuscitar. Frágil, feio, velho ou novo, aleijado, do jeito que morreu vai ressuscitar, com o corpo todo figurado, desfigurado, do mesmo traço do pecado e da maldade que tiveram. Mas na primeira ressurreição não, vai ser com o corpo transformado no momento do abrir e fechar dos olhos. A gente vai mais um texto da Bíblia aqui para nós encerrarmos a palavra de Deus aqui. O que acontecerá com os ímpios que ressuscitarem? Quando você lê Apocalipse capítulo 20, e o verso 7, fala que todas as pessoas que ressuscitarem na segunda ressurreição, todos eles vão sofrer o dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 20, verso 7 e 9 diz que marcharam então sobre a superfície da terra. Quem que marchou? Todos aqueles que ressuscitaram. Aqui, ó. Quando, porém, verso 7, Apocalipse capítulo 20, quando, porém, se completaram os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por quê? Porque aconteceu a segunda ressurreição e agora novamente ele tem quem perseguir, quem tentar e ali vem quem enganar. Por quê? Porque ele ficou durante 1000 anos aqui sem tentar ninguém. Essa terra aqui, a Jeremias fala que essa terra vai ficar sem forma e vazia, sem ninguém. Só Satanás que vai preso aqui durante esse período de 1000 anos. Mas quando terminar acontece a segunda ressurreição,
que desce do céu, a cidade santa, Nova Jerusalém, acontece a segunda ressurreição, então Satanás será solto da sua prisão e vai enganar novamente todos que ressuscitaram. E o que vai acontecer com essas pessoas? Ele vai dizer que foi ele que ressuscitou essas pessoas, vai iludi-lo, enganá-lo, vão querer cercar a cidade santa, Nova Jerusalém, são milhões, bilhões, bilhões de pessoas. Ele vai dar força para os fracos, vai inventar todo tipo de armamento, vão cercar a cidade santa, e o verso 9 diz o seguinte: marcharam então sobre a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí sim, a partir desse momento, nunca mais vai haver morte. Por quê? Porque os salvos que estão lá dentro da cidade santa vão contemplar e vão ver as pessoas que estão morrendo lá fora, porque o muro da cidade é transparente, e vão ficar tristes. E quando você lê aqui no verso 21, Apocalipse 21, verso 4, diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem planto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, não existirão mais. Deus vai enxugar dos nossos olhos cada lágrima, e nunca mais você vai chorar, nunca mais você vai sofrer, nunca mais você vai ficar triste, nunca mais vai adoecer. E Jesus promete limpar nosso olhos toda lágrima. Deus abençoe você, abençoe sua família. Um grande abraço em nome de Jesus Cristo. Prepare-se, porque Jesus Cristo está voltando a nome dos céus com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. E lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal